Fala galera, chegamos à nossa 9ª semana de revisão para o Enem, né? E hoje a nossa aula vai ser especial, vai ser sobre as leis de Newton e suas forças. Vamos trabalhar com a estática de uma partícula, de um ponto material, tá certo? A ideia hoje é a gente acertar um dos temas que é assim, o xodozinho do Enem. Um tema bem legal de trabalhar, porque nós vamos mexer com as leis de Newton, as suas 3 leis de Newton, a aplicação dos principais tipos de força, e vamos entender melhor como é que isso é abordado feito de prova do Enem. Vamos lá? Então vamos começar com a nossa primeira questão, e logo nessa primeira questão já tem algo de especial para a gente poder fazer. Acompanhe comigo. Ele diz assim, para a gente poder fazer, ele diz assim: se um corpo descreve, observe que ele já começa colocando aqui uma coisa super interessante para a gente, né? Ele diz que é um movimento circular uniforme. Então, isso aqui já identificou qual é o assunto que a gente tem que trabalhar. Nós vamos estar trabalhando com MCU, o movimento circular e uniforme. Professor, o que é que de especial eu tenho que saber disso? Você tem que conhecer que o movimento circular uniforme significa dizer que a força resultante ela é chamada de centrípeta. É aquela força que aponta para o centro de uma trajetória. Mas lembre-se, força centrípeta ela não existe. Ela é resultante de outras forças. Diferente da força peso, da força normal, da força de tração, da força de atrito. A força centrípeta é uma força resultante de uma única força ou de várias forças que apontem para o centro de uma trajetória curva. Essa é a primeira dica que você tem que saber. É fundamental que você domine isso, tá certo? Mas olha que questão legal, porque ela diz assim pra gente. Acompanha. Diz assim: o módulo da força que age sobre o corpo é... Aí ele deixa um espaço, que é exatamente para você dizer diferente de, igual a. Então, diferente de zero, igual a zero, o que a gente vai poder identificar logo de cara? Como eu disse para vocês, quando você estiver trabalhando com movimento, vamos imaginar aqui uma trajetória curva, não necessariamente uma trajetória circular, mas uma trajetória curva, e nós vamos imaginar 3 posições diferentes, onde nós vamos colocar um corpo, que pode ser uma esfera, como eu estou colocando aqui para vocês, tá certo? Então imagine que é a mesma esfera, e que vai ser representado por um vetor velocidade. Esse vetor velocidade é sempre tangente a cada ponto na trajetória. Então ele está indicando qual é a orientação que esse corpo vai tomar? Exatamente isso. E aí você vai perceber que eu vou indicar para você que vai existir uma força. Essa força que eu estou colocando em cada ponto, ela vai orientar, ela vai apontar para o centro de uma trajetória, e aí ela vai ser chamada de centrípeta. Como eu falei para vocês, ela vai estar apontando para um centro de uma trajetória, que não necessariamente tem que ser uma circunferência. Então você vai imaginar exatamente isso. Logo de cara, a gente vai perceber o seguinte: então ela não pode ser igual a zero, ela tem que ser diferente de zero. Nas proposições que tem igual a gente já elimina, porque ele não é igual a zero. Para um movimento ser considerado circular uniforme, tem que existir uma força diferente de zero, e essa força tem que apontar para o centro da trajetória. Ah, professor, é assim que eu vou ter que trabalhar cada proposição? É, exatamente isso. Você pode tomar como base, e aí eu quero que você tenha muito cuidado com isso, que a força resultante ela é chamada de força centrípeta. E aí a sua força resultante vai ser mv² sobre r. E r seria o raio de curvatura, tá certo? Em relação ao centro, a cada ponto na trajetória. Então essa primeira proposição a gente já identificou, precisa ter uma força resultante diferente de zero, e sua fórmula mv² sobre r. M é a massa do corpo, V é a velocidade a cada ponto na trajetória, e r é o raio de curvatura. Então a primeira proposição a gente já identificou que ele tem que ser diferente, ficando ou a letra A, ou a B, ou a D. Já eliminamos 2 proposições. Na segunda proposição ele diz assim: o vetor, observe que ele está se referindo a um vetor, tá certo? Uma grandeza vetorial, da quantidade de movimento. Antes da gente ler o resto, você tem que primeiro identificar aqui uma coisa que é extremamente importante. Vamos lá, vamos separar isso aqui para a gente saber que quantidade de movimento tem forma, Q é igual a mv. Massa é uma grandeza escalar, ou seja, precisa apenas de um número de unidade para ser compreendida.
Mas velocidade é uma grandeza vetorial, que precisa de módulo, direção e sentido. Logo, a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, porque é o produto de um escalar por uma vetorial. Beleza, professor. Mas ele está dizendo que o vetor quantidade de movimento, alguma coisa com o tempo. Essa alguma coisa pode ser não muda ou muda com o tempo. Preste atenção. Se você observar nesse desenho que eu fiz aqui, observe que o vetor velocidade ele pode ter até o mesmo módulo, porque o movimento é uniforme. Então significa dizer que o módulo da velocidade é constante e diferente de zero. O módulo. Mas ele muda a sua direção e o sentido a cada ponto. Então, na realidade, ele muda. E aonde tiver não muda, você já sabe que está errado. Com isso, eu já sei que para poder você ter uma grandeza vetorial, ela tem que ter módulo, direção e sentido. Se ela mantiver o módulo da velocidade constante, beleza. Mas ela está mudando a direção e o sentido a cada ponto na trajetória, porque seu movimento é um movimento circular. E no movimento circular ele muda a direção e o sentido. Logo, a segunda proposição, ou seja, a palavrinha que encaixa aqui é muda com o tempo. Então a quantidade de movimento muda com o tempo. Por quê? Porque está mudando a direção e o sentido, mesmo mantendo o módulo da velocidade constante. Percebeu essa dica? Extremamente importante para o Enem, se liga nisso. Se você está gostando disso, deixa o seu like. É a hora de você dizer assim, poxa vida, que matéria legal, o professor está dando dicas que vão me ajudar a resolver a questão da prova do Enem. Indique para o seu amigo. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva. Deixe aí seu comentário que ajuda a gente a cada vez fazer mais coisas para que possa estar lhe ajudando. Vamos lá, vamos continuar. A terceira proposição diz assim, o trabalho realizado pela força. Primeiro, nós vamos dar uma noção para você do que é esse trabalho, tá certo? Nós vamos colocar aqui que trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Essa é a ideia. Essa é a fórmula do trabalho. Só que você vai perceber que a força resultante é chamada de força centrípeta. E a força centrípeta ela é perpendicular ao vetor velocidade. E se é perpendicular, o ângulo é um ângulo de 90 graus. E aí você vai perceber que quando você coloca aqui o cosseno de 90, vai dar zero. Qualquer força que forme um ângulo de 90 graus com deslocamento, o trabalho é nulo. Então você pode dizer que o trabalho da força centrípeta ela vai ser nula, ou nulo, né? O trabalho vai ser nulo. Por quê, professor? Porque forma um ângulo de 90 graus com deslocamento. Você pode prestar atenção que a cada ponto na trajetória, a força resultante forma um ângulo de 90 graus com deslocamento aqui representado pelo vetor velocidade. Ah, entendi, professor. Então, nessa proposição, o trabalho realizado pela força é nulo. Aonde tem diferente de zero, você já elimina. Constante, você já elimina. Ele é nulo. Ah, entendi, professor. Beleza. Agora falta o último processo, que é o que ele chamou de energia cinética. Aí você diz, professor, energia cinética não é a fórmula que fala da energia do movimento do corpo? Exatamente isso. Observe que é uma grandeza escalar. Não preciso saber qual é a direção e o sentido, eu só preciso saber qual é a massa. Observe, é o mesmo corpo. O movimento mantém o módulo da velocidade constante, ou seja, a velocidade não vai mudar em módulo. Se você pegar a massa e levar a velocidade, que tem o mesmo valor em qualquer ponto, o mesmo valor numérico em qualquer ponto e dividir por 2, a energia cinética ela vai ser mantida constante. Em um movimento circular uniforme, a energia cinética se mantém em CTE, constante e diferente de zero. Então, aonde tem variável, você anula. E aí, quando você pega a combinação, né, porque ele pergunta assim, a opção que corresponde ao preenchimento correto das lacunas vem diferente de, muda, nula e constante. A nossa alternativa correta, letra D. Uma questão muito bonita, a cara do Enem. Né? Se você gostou dessa explicação, deixa aí seu like. Se ficou com alguma dúvida, pergunte. Eu estou aqui exatamente para tirar a sua dúvida, tá certo? Vamos adiante? Deu para entender? Show de bola? Vamos lá, vamos continuando, galera. É isso que eu quero de vocês, ação. Quanto mais vocês me ajudarem nessa pergunta, comentário, indica aí o canal para pessoas, eu vou ficar mais feliz e mais coisas a gente traz para vocês, tá certo? Vamos então para a nossa segunda questão. Olha que coisa maravilhosa. É uma questão onde existe essa possibilidade de cair na prova, mas eu posso dizer para você que é uma questão grande. Ou seja, eu vou estar trabalhando com vocês com nível bem acima do que a gente espera na prova do Enem, mas pode cair na prova.
Trata-se da combinação de decomposição vetorial, representação de força, atrito, força de tração, força normal, força-peso e o mais importante, iminência de movimento. Esse termo iminência quer dizer prestes a entrar em movimento. E para a gente fazer isso, vamos lá, vamos ver o que é que ele diz aqui para a gente, vamos acompanhar nessa questão o que é que ele fala com a gente, certo? Logo de cara, ele diz para a gente uma coisa muito importante. Ele diz assim: um bloco homogêneo A de peso 6 newtons. Então eu vou colocar aqui como sendo os meus dados que o peso de A vale 6 newtons. Ah, entendi, professor. O peso de A, deixa eu só fazer isso aqui, 6 newtons. Beleza, professor. Depois ele disse, sobre um corpo homogêneo B que pesa. Então nós vamos colocar aqui o peso de B é um peso igual a 20 newtons. Tudo em unidade oficial e ele já está dando a representação do peso, que você sabe que peso é uma grandeza vetorial, vertical e para baixo, a ação que a Terra puxa os corpos para baixo, tá certo? E preste atenção, massa vezes aceleração da gravidade, tá certo? Aqui ele já deu o valor do peso. O de A vale 6 newtons, o de B vale 20 newtons. Show de bola, professor. Ambos em repouso. O bloco B está na iminência. Então, quando eu digo iminência, quer dizer prestes a, quase. Por um pouquinho ele não está em movimento, ele está prestes a entrar em movimento, quase em movimento, ok? Aí ele disse, o bloco A está ligado por um fio ideal. Fio ideal quer dizer que sua massa é desprezível, seu tamanho é desprezível, só serve como elo de ligação, né? Tracionada no solo no ponto X, então você está identificando exatamente aqui, ó, e indo até o corpo B, formando um ângulo que ele chamou de um ângulo θ. Aqui eu quero fazer uma pequena ressalva para vocês, porque você vai precisar desse tipo de conhecimento, tá certo? Se o ângulo θ está formando com o solo, se esse fio está formando com o solo um ângulo θ, então a gente sabe que na matemática a gente pode projetar esse ângulo para essa posição. São opostos, né? E aí a gente pode fazer exatamente esse valor aqui. Ah, professor, o cosseno vale 0,6 e o seno vale 0,8? Já está aqui, essa é uma dica extremamente importante. Então, eu vou considerar aqui exatamente o cosseno de θ vale 0,6 e que o seno de θ vale 0,8. Ou no chão, ou no bloco A, nessa posição aqui, ó. Que a gente já faz com a matemáticazinha rasteira, né? Para a gente poder entender como funciona isso. Só que ele diz para a gente o seguinte: enquanto que o bloco B está sendo solicitado por uma força horizontal, então está aqui representado na figura, horizontal para a direita, né? Conforme o desenho abaixo, que a gente está vendo aqui. Os coeficientes de atrito, isso é extremamente importante, porque você vai ter o coeficiente de atrito entre A e B, porque o bloco A está em contato com o bloco B, então significa dizer que aqui tem atrito, e que esse coeficiente de atrito ele vale 0,3, e que o coeficiente de atrito com B e o solo, então aqui nessa região também vai ter atrito, o coeficiente de atrito de B vale 0,2. A intensidade da força F, então eu quero que você me diga quanto vale essa força F, aplicada ao bloco, nas condições abaixo, capaz de tornar iminente o seu movimento. Então, eu quero que você me diga qual é o máximo valor dessa força para que ele fique na iminência de entrar em movimento, prestes a entrar em movimento. E para a gente fazer isso, nós vamos resolver. E para resolver, olha que coisa legal que eu projetei aqui com vocês, que eu quero que vocês me ajudem. É extremamente importante isso, tá certo? Primeira coisa que eu vou relembrar com vocês é que, lembra que nós tínhamos passado e esse pedacinho aqui, ó, eu disse que era o ângulo θ? Verdade, professor, foi falado que esse aí é o ângulo θ. Show de bola! E aqui eu vou fazer o seguinte com vocês, ó, preste atenção. Eu vou projetar na horizontal o que eu vou chamar de Tx. A força de tração sobre o eixo horizontal, o eixo X. E vou traçar, nós vamos colocar aqui o que eu vou chamar de Ty. Professor, o que é esse Tx e o que é esse Ty? É a decomposição da força de tração, essa força de tração que tem bem aqui, ó. Ah, tô entendendo, professor. E aí, quando eu faço a projeção, de imediato, eu estou colocando em vermelho para poder chamar a atenção de vocês, esse Tx está do lado do ângulo. E se ele está do lado do ângulo, ele é cateto adjacente. Logo, a gente multiplica pelo cosseno do ângulo.
E o TY, ele é cateto oposto. Sendo cateto oposto, a gente multiplica pelo seno do ângulo. É a primeira informação que eu estou tendo aqui se eu analisar o bloco A, tá certo? Vou mudar a cor para que você perceba que o bloco A está apoiado sobre o bloco B. Então, se ele está apoiado, existe uma força apontando para cima. Essa força que aponta para cima, nós vamos chamar de normal de A. Beleza, professor, a força de reação ao contato, né? Vai ter uma força apontando para baixo. Essa força que aponta para baixo nós vamos chamar de peso de A, porque é o peso do bloco A empurrando o corpo para baixo. E nós vamos perceber uma outra coisa que foi dada no texto. Eu vou colocar aqui em verde para poder chamar a atenção de vocês. Entre o corpo A e o bloco B, vai ter uma força de atrito. Essa força de atrito é entre A e B. Que olha só, se tem no bloco A agindo no bloco B, vai ter no bloco B agindo no bloco A, chamado de ação e reação. Então esse mesmo fato, né, essa mesma força de atrito que eu coloquei aqui, ó, força de atrito de A em B, chamada ação e reação. Então perceba, no corpo A eu fiz a decomposição da força de tração. A minha força de tração era a força do fio. Eu fiz a decomposição, por quê, professor? Porque eu preciso encontrar as forças que estão na horizontal e as forças que estão na vertical. Você faz, peraí, professor, vamos ver se eu entendi isso aqui direito. Vamos ver se eu entendi isso aqui direito. Tem atrito entre A e B, não tem? Mas tem atrito também, e aí eu quero que você tenha cuidado, com o solo. Então você vai dizer que entre B e o solo vai ter também uma força de atrito. Essa força de atrito é só em B, que é o bloco B que está agindo sobre o bloco. É diferente dessa de cima, que é entre A e B. Entendi, professor. Não é tão complicado assim não. Mas observe, existe também a força normal de B, que é a força que aponta para cima. Essa é a normal do corpo B. Como tem uma força que aponta para baixo, que é o peso de B. É a massa do corpo empurrando o chão para baixo. Só que observa, existe uma força, que é a força normal, que é no corpo A, que é a força que o B empurra o A, ou seja, aponta para cima. A reação, o A empurra o B, então é uma força que vai estar apontando para baixo, e essa força é a normal de A, ação e reação. Com a mesma força que B empurra o A para cima, o A empurra o B para baixo. Então a normal de A, elas formam par de ação e reação. Bem, essas são todas as forças. Esse é o primeiro processo que o aluno tem que ter na hora da prova. Ah, professor, é muita coisa para eu entender. Se você tiver dúvida, manda um recadinho que eu faço aqui com você detalhadamente. Mas lembre-se, é fundamental que você estude vetores, é fundamental que você entenda decomposição vetorial, revise isso, dê um tópicozinho, uma caprichada em cima disso, mas o mais importante, aprenda a desenvolver cada força que está agindo sobre os corpos separadamente. Por quê? Preste atenção. Vamos trabalhar apenas o bloco A agora. Aí você faz, no bloco A, professor, o que é que eu vou encontrar no bloco A? Olha que coisa interessante que você vai perceber. No bloco A, você vai perceber que tem uma força para cima e uma força para baixo. Toda força que aponta para cima é igual a força que aponta para baixo. Por quê? Porque ele está no repouso. Ah, ele nem sobe nem desce? É. Então a força que aponta para cima é igual a força que aponta para baixo. Beleza, professor. Entendi isso direitinho, sem nenhum grau de dificuldade. Mas e agora? Agora eu vou olhar as forças que estão na vertical. Só tem essas duas? Aí você faz, não. Tem o TY também. Vamos imaginar que eu queira encontrar o valor desse TY. Você concorda que a força peso e o TY têm o mesmo sentido? Os dois estão apontando para baixo? Ótimo, professor. Então eu posso dizer que o TY ele vai ser exatamente igual a força que a gente está representando aqui como sendo a normal do corpo A, menos o peso de A? É, porque se você prestar bem atenção, esse peso de A, se ele estiver do outro lado, ele está positivo. Os dois no mesmo sentido positivo. Quando eu passo para o outro lado, ele passa negativo. Eu estou isolando quem é o meu TY, tá certo? Então, quem é o meu TY? É a normal de A menos o peso de A. Show de bola. Mas, professor, e o meu TX? O meu TX está na horizontal. Já fiz todas as forças que estão na vertical? Já. Uma força para cima, duas para baixo. Então, fácil. E na horizontal? Eu vou colocar que o meu TX vai ser igual a força de atrito entre A e B.
E por que igual, professor? Porque, de novo, ele está no repouso, ele está na iminência do movimento, ele está em repouso. Isso significa dizer que ele está em equilíbrio estático. Toda força que aponta para um lado é igual a força que aponta para o outro. Mas agora vem o detalhe dessa questão, que eu considero assim fundamental. A gente não descobriu que o TY é igual a T vezes o seno do ângulo? E nós não descobrimos que o TX é igual a T vezes o cosseno do ângulo? Ora, se eu fizer uma razão, uma divisão isso aqui, então vai ficar normal de A menos o peso de A, dividido pela força de atrito de B. Aí você faz, professor, mas quem é a força de atrito de AB? Eu vou colocar aqui do lado, para poder chamar a atenção de vocês, para que você possa entender. Ó. A força de atrito entre A e B é o coeficiente de atrito entre A e B, é a normal de A. Fácil. Professor, e quem é a força de atrito de B? É a normal de B vezes a normal de B. Porque o coeficiente de atrito multiplicado pela normal não é a força de atrito? Ah, então quer dizer, professor, que aonde eu tiver força de atrito de B, aí eu olho para cá, eu vou colocar coeficiente de atrito AB multiplicado pela normal de A. É exatamente isso. Observe que eu tenho T em cima, T embaixo, posso simplificar, posso cortar, né? É o mesmo valor da força de tração. Sei que o seno, ele deu pra gente que é 0,8, que o cosseno é 0,6, que a normal de A é igual ao peso de A. Aí você faz, mas professor, o peso de A não é a massa de A vezes a aceleração da gravidade? Mas aqui não precisa fazer isso, porque ele já deu no texto que o peso de A vale 6 newtons. Então a normal de A não vale 6 newtons, porque observe que você tem uma força que tem aqui. Então eu preciso descobrir quem é essa normal de A. Mas para poder fazer isso, olha como é que eu vou trabalhar isso aqui. Vê como é fácil. Não sei quem é a normal de A ainda, mas o peso de A ele deu no texto que vale 6. O coeficiente de atrito entre A e B, ele disse que era 0,3. Show de bola. E a normal de A, eu não sei quem é ainda. Calma, vamos entender como é que a gente vai fazer esse processo. Eu tenho uma casa decimal em cima, tenho uma casa decimal embaixo. Sacou a ideia? Então é a mesma coisa ter 8 sobre 6. E 8 e 6, já que eu tirei uma casa em cima, eu também tiro uma casa embaixo, eu posso dividir por 2. Tipo, 8 dividido por 2 vai dar 4. 6 dividido por 2 vai dar 3. E agora eu vou fazer o produto pelos extremos, não é? 0,3 normal de A. O 3 vai multiplicar essas duas parcelas que estão aqui, ou seja, 3 normal de A, menos 3 vezes 6, que vai dar 18. 0,4 vezes 0,3 vai dar 1,2 normal de A. O que é normal de A eu vou deixar de um lado, que não é, eu passo para o outro com o sinal trocado, então vai ficar 3 normal de A mais, no caso aqui é menos, né, porque ele está positivo, ele passa para o outro lado negativo. Ah, entendi, professor. E aqui vai ficar, tá negativo, passa para o outro lado positivo. 3 menos 1,2 vai dar 1,8 normal de A. Observe que esse 1,8 que está dividindo, ele vai passar para o outro lado, está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. E aí você facilmente vai perceber que a normal de A vai ser igual a 10 newtons. Professor, foi isso que ele pediu para a gente? Não. Nós encontramos aqui o valor da força normal de A, 10 newtons. Já sei que essa normal de A vale 10 newtons. O que ele pediu foi uma coisa relativamente simples. Ele quer que você diga, aqui eu vou mudar a cor da caneta só para poder chamar a atenção de vocês, tá certo? E aí você vai perceber que o que ele pediu para a gente foi para a gente encontrar quem era a força F. A força F está na horizontal, né? Você faz, é isso, professor. Só que antes eu quero fazer uma perguntinha simples para você. Você concorda que a normal de B está apontando para cima? Tá, toda força que aponta para cima é igual a força que aponta para baixo, professor. Então eu tenho que a normal de B é igual a normal de A mais o peso de B? Então eu posso dizer, ó para cá, para você ver. Quem é a normal de A? Terminamos de encontrar, foi 10. Quem é o peso de B? Ele deu no texto como sendo 20. Então a minha normal de B vale 30 newtons. Sacou? Percebeu?
Entendi, professor, vale 30 newtons a normal de B. Mas isso resolve em que o problema da gente? Resolve o seguinte, ó, toda força que aponta para um lado é igual a força que aponta para o outro. Então eu vou dizer que minha força F é igual a força de atrito AB mais a força, olha para cá, força de atrito B. Por que eu estou fazendo isso? Porque você vai perceber que a força de atrito AB é a normal, é o coeficiente de atrito de AB vezes a normal de A. Coeficiente de atrito de B vezes a normal de B. Entendi, professor. Então aqui acabou a física, é só substituição de valores? É 0,3 vezes 10, 0,2 vezes 30. Pronto. Então fazendo essa continha boba, você teria 3 mais 6 e sua força ia dar 9 newtons. Bem, professor, é grande essas contas, concordo, as contas são enormes, são grandes. Mas cada detalhe desse é uma possibilidade de cair na prova do Enem. E nesse contexto você vai perceber que a nossa alternativa correta, né, tire um printzinho da tela aí, né, e se tiver dúvida, pergunte, tá certo? Não tem problema nenhum. Eu tentei sintetizar para você uma questão bem legal, e olha que a alternativa correta para essa questão seria a letra B. A alternativa correta, letra B de boa toda, uma questão bem legal, bem interessante. Certo? Qualquer coisa, entre em contato. Se você está gostando dessa iniciativa, deixe seu likezinho, né, seu okzinho, indique a nossa página para um amigo, faça com que, além de você, outras pessoas também tenham a possibilidade de tirar as dúvidas na física que vai cair na prova do Enem. Está bem pertinho agora, reta final. Vamos lá, vamos para mais uma questão da nossa prova. Questão número 3, uma questão lindíssima, onde, para a gente poder fazer essa questão número 3, a gente já vai sacar de imediato que se trata das leis de Newton, as 3 leis de Newton, que é o clássico, né, que você tem que dominar, teórico e matematicamente. Mas vamos ver o que é que ele diz. Em festas de aniversário, muitas vezes são contratadas empresas especializadas para realizar diversas tarefas, entre elas encher balões. Para tal atividade, usa-se compressores de ar. Alguns podem ser até 4 bexigas simultaneamente. Então, um texto legal, bonitinho. Na contramão desse processo, ainda há quem prefira inflar o balão soprando com o ar do próprio pulmão. Caso a bexiga escape, durante o enchimento, ela sai fazendo piruetas, pois libera o ar que está contido em seu interior. Então veja, ele falou algo do nosso cotidiano, do jeito que o Enem gosta. Tá certo? É uma característica da prova do Enem, utilizar a física no seu cotidiano. Você está enchendo o balão, escapou, e ele sai por tudo que é lado. Agora vem a pergunta. A causa desse movimento espontâneo do balão pode ser explicada pela letra A, terceira lei de Newton, letra B, primeira lei de Newton, letra C, segunda lei de Newton, letra D, lei zero da termodinâmica e a letra E, segunda lei da termodinâmica. Na realidade, galera, a lei zero da termodinâmica, ele afirma que quando você tem 2 corpos que estão em equilíbrio térmico com o terceiro corpo, é porque eles estão em equilíbrio térmico entre si. Então não tem nada a ver com um balão escapar fazendo movimentos aleatórios. E a segunda lei da termodinâmica, que rege exatamente, né, que a gente fala que nenhuma máquina térmica opera em ciclo que tem um rendimento de 100%, né, e aí você tem que ter esse pouquinho de cuidado, também não tem nada a ver. Restando para a gente as 3 leis de Newton, e aí você tem que dominar um pouquinho da teoria. Professor, o que diz a primeira lei de Newton, chamada de princípio da inércia? Diz que todo corpo livre da ação de forças, ou cuja resultante é zero, tem uma tendência em permanecer no seu estado de equilíbrio estático ou dinâmico. Ou seja, preste atenção para que você entenda, tá certo? Se a força resultante sobre um corpo é nula ou não tem força, o que vai acontecer é que a velocidade vetorial vai ser mantida constante, ou igual a zero, ou diferente de zero. Se for igual a zero, ele vai estar em equilíbrio estático, ou seja, repouso. E se for diferente de zero, ele vai estar em equilíbrio dinâmico, ou seja, em movimento, retilíneo e uniforme. Ok? E aí você já sacou uma coisa, não diz respeito ao balão, porque o balão vai passar a ter uma força que vai fazer com que ele se movimente em trajetórias diferentes, fazendo todo tipo de pirueta, como o próprio texto disse. Então não é a primeira lei de Newton. Professor, e o que diz a segunda lei de Newton? Então, a primeira lei de Newton, conhecida como princípio da inércia, está descartada. Vamos à segunda lei de Newton.
A segunda lei de Newton, também conhecida como princípio fundamental da dinâmica, você faz fundamental, porque ele diz exatamente que se um corpo recebe a ação de uma força cuja resultante é diferente de zero, ele tem uma tendência a receber uma aceleração. Ou seja, você vai perceber que a força resultante que atua em um sistema de massa, um sistema de corpos, provocará uma aceleração diretamente proporcional à força aplicada. Quanto maior a força, maior a aceleração adquirida. Tá certo? Professor, é o que está explicando nesse processo? Não. Ele não disse que o corpo ia ser acelerado, ele disse que ia ter um movimento desorganizado. Então isso é explicado por um motivo bem simples. A terceira lei de Newton. A terceira lei, conhecida como ação e reação, né? A terceira lei ou princípio da ação e reação, ele diz que o módulo da força de ação, lembre-se que a força é uma grandeza vetorial, é igual ao módulo da força de reação. Ah, professor, então o módulo da força de ação é igual ao módulo da força de reação? Tem o mesmo módulo, a mesma direção, sentidos opostos e não se anulam porque atuam em corpos diferentes. Então é por isso que o gás escapando do balão, o balão vai para um lado e o gás vai para o outro com a mesma força? Explicando a terceira lei de Newton. E para isso, a alternativa correta, letra A de Amozão. Então é fundamental que você domine a teoria. É algo que a gente sabe. Pode cair questões com cálculo, como foi na questão anterior, cálculo rápido ou cálculo mais demorados, mas que envolve a decomposição de forças, o conhecimento da força normal, força-peso, força de tração, plano inclinado, decomposição de força. É importantíssimo que você estude isso. Mas não esqueça de estudar a teoria. O domínio da teoria vai fazer toda a diferença de você na hora da prova, tá certo? Dominou as três leis? Agora você pode praticar. Só para a gente acordar, primeira lei, o princípio da inércia. Tem uma tendência de permanecer o corpo em repouso ou movimento retilíneo uniforme, desde que a resultante da força sobre o corpo seja igual a zero. Se tiver uma força diferente de zero, retrata da segunda lei de Newton. A força é uma grandeza diretamente proporcional, preste atenção, a massa vezes a aceleração adquirida. Então não é o corpo que tem aceleração, ele adquiriu aceleração. Quanto maior a força, maior a aceleração. Menor força, menor aceleração. Força constante, aceleração constante. Variou a força, vai variar a aceleração. Show de bola? Entendido? E a terceira lei de Newton, para toda força de ação tem que existir uma força de reação, de mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos, atuando em corpos diferentes. Por isso que elas não se anulam, porque atuam em corpos diferentes. E aí faz esse movimento aleatório, desorganizado. Escapa gás para um lado, o balão vai para o outro. Beleza? Vamos então para a nossa próxima questão, a questão número 4. Essa é uma questão ótima, né? Nós já tivemos modelos como esse, eu tentei trazer para vocês nessa questão algo que pode ser apresentado de novo, que é a importância do freio ABS para o freio tradicional, tá certo? Antes de mais nada, entenda, aqui vai ter um texto autoexplicativo e uma imagem. Geralmente o Enem coloca uma imagem quando ele quer que você compare, tá certo? Ideias, fórmulas, aplicações do cotidiano. Que aqui ele fez assim, preste atenção. Freio ABS otimizam a frenagem, né? Tornando-a mais segura. Então ele já disse para que é que serve o freio ABS. Ele de uma maneira bem direta, ele disse para a gente que esse freio ABS, se eu destacar isso aqui para vocês, né? Ele vai tornar mais segura a frenagem. Pronto. Então o título já diz para que ele veio. Aí você faz, beleza, professor, estou entendendo. Mas olha o que é que ele diz agora. A maioria das pessoas acredita que para parar, então vou destacar isso aqui, o carro mais rapidamente, o melhor a fazer é travar as rodas. Com as rodas rolando, sem deslizar, o atrito entre o pneu e a pista é estático. Com as rodas travadas, o deslizamento da pista é cinético. Ora, para entender. Se o pneu travou, o carro desliza e aí o atrito é chamado de cinético. Com as rodas girando, o atrito é chamado de estático. Aí você diz, espera aí, professor, eu sei da teoria que o coeficiente de atrito estático e dinâmico tem valores diferentes. Perfeito. O segredo dessa questão está exatamente aí. Nos dois tipos de frenagem, ele tem um coeficiente de atrito, já que o pneu é o mesmo, o asfalto é o mesmo, a pista é a mesma, certo? O que vai mudar?
Se ele travar, cinético, e o coeficiente de atrito cinético é menor do que o coeficiente de atrito estático. Ah, então eu tenho que dominar isso, professor? Tem. Isso aqui é um fundamental. Então, o coeficiente de atrito estático é maior do que o coeficiente de atrito dinâmico, cinético, de movimento. Por isso, o freio ABS ele é mais eficaz, ele é mais seguro, porque a roda não trava e não desliza, tendo um atrito cinético. Ela fica girando e aí automaticamente o atrito é chamado de estático. Pronto, basicamente o texto serviu para isso. Aí ele diz a referência que tirou, que é tradicional na prova do Enem dizer de onde foi que ele tirou, né? E diz assim: a imagem a seguir, então você vai ter que analisar isso, compara a frenagem de um carro com freio ABS. Então vou destacar isso aqui para que você perceba. O freio ABS de outro freio comum. Então isso aqui seria o que ele chamou de comum. Travou o pneu numa pista molhada, escorregou, bateu nos blocozinhos e só foi parar lá na frente. O ABS não, você tem o controle do carro, né? Você consegue tirar e ele desvia do bloco sem bater, porque você tem o controle do carro, já que o atrito estático é muito mais eficiente do que o dinâmico. Mas aí ele diz pra gente assim, vamos lá, identificado isso aí, ele diz assim: os freios ABS em relação aos freios comuns produzem uma distância de frenagem, pois, vamos analisar. Logo de cara, a gente vai perceber o seguinte, que na letra A ele diz assim, travam as rodas. Não, o freio ABS não travam as rodas. Então as alternativas que disserem que travam as rodas, você já elimina e não perca tempo. Então ele evita que haja um travamento das rodas? Exatamente. Então a letra A e a letra B eu nem perco tempo, porque eu sei pelo texto que ele disse que o freio ABS não trava as rodas e provoca o que a gente chama de atrito estático, que é maior do que o dinâmico, por isso que é mais seguro. Ah, então a letra A e a letra B é eliminado. Sacou a ideia? Percebeu como é que você vai fazer? Então vamos à letra C. Evitam o travamento da roda, então a letra D e a letra E também diz a mesma coisa, logo pode ser uma das três. Só que a letra C diz assim, o que provoca maior atrito dos pneus. Perfeito! E por que provoca um maior atrito? Porque o atrito é chamado de atrito estático. E como a gente pôde perceber, o coeficiente de atrito estático é maior do que o dinâmico, logo ele tem um maior atrito. Veja, não é menor, então menor está errado, e nem é o mesmo. No caso aqui, ele é maior, e a nossa alternativa correta seria a letra C de coisinha pequenininha. Você viu como é legal? Seja um aluno inteligente. Não precisa você sair desembestado correndo, não. Leia uma vez só o texto, mas marque o que é importante. Elimine os absurdos, mas domine a teoria. O texto é autoexplicativo, você só vai interpretar. Beleza? Show de bola? Podemos passar adiante? Deu para entender direitinho? Qualquer dúvida, deixa aí seu recadinho que eu estou aqui para lhe ajudar. Show de bola? Vamos lá. Vamos à questão de número 5 do nosso material de revisão. Essa questão 5 é massa e ela tem uma pegadinha de prova que aquele aluno mais apressado, que eu terminei de dar um alerta para vocês a respeito disso, né, geralmente cai. Você faz por quê, professor? Porque aqui diz assim, ó, devido à sua aerodinâmica, um carro de corrida cuja massa, então a primeira coisa que você deve fazer é tirar os dados. A massa desse carro é de 600 kg, está em unidade oficial que é quilogramas. Em determinada velocidade, apresenta um peso aparente 10% maior que o valor do peso do repouso. Aí você faz assim, 10% maior? Vamos tentar traduzir isso. Primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte, o que ele quer dizer com peso aparente? O peso aparente é a reação à força normal. Por exemplo, deixa eu dar uma dica aqui para que você entenda. Digamos que você vai numa farmácia que tem aquelas balanças onde está lá a massa da pessoa em quilogramas. Você sobe em cima da balança e fica paradinho. Em repouso, a indicação da balança, que é o peso aparente, é igual ao seu peso. Mas se você jogar seu corpo para baixo ou jogar seu corpo para cima, ficar fazendo esse movimento, você percebe que o ponteiro da balança vai ficar, ora indica um valor maior do que o que você tem, que é quando você joga seu peso para baixo, ora indica um valor menor do que você tem quando você joga seu corpo para cima. Isso é chamado de peso aparente. Então a leitura do peso aparente é chamada de normal. Ou seja, o que ele está chamando de peso aparente, eu vou chamar aqui de normal,
como sendo o seguinte, preste atenção, o peso do corpo mais 10% do peso. Peraí, professor, a gente não aprendeu que peso é massa vezes aceleração da gravidade? É. E ele está dizendo que esse peso aparente, que é anormal, é 10% maior, ou seja, é o valor do peso mais 10% do valor do peso. Então, para isso, a gente vai precisar fazer, antes de qualquer coisa, eu vou colocar aqui em azul para poder chamar a atenção, né? Vou colocar logo de cara isso aqui, eu vou chamar de primeiro passo, uma coisa extremamente simples. Olha para cá, peso é massa vezes aceleração da gravidade. Como a massa do carro é uma massa de 600, multiplicado por 10, porque ele vai dizer que a aceleração da gravidade vale 10, então você teria o equivalente a 6.000 newtons. Certo, professor? Então aqui vem a questão, quem é o meu peso aparente? Ora, o meu peso aparente seria esse 6.000 mais, eu vou colocar 10%, ou seja, dividido por 100, de 6.000. Eu corto 2 zeros com 2 zeros, e aí automaticamente ficaria 6.000, que é o valor do peso, mais 600. Ah, entendi. Ora, 600 é 10% de 6.000? É isso aí. Então o seu peso aparente ficou 10% maior do que o seu peso, 6.600 newtons. Matei já uma dificuldade e aqui eu vou separar porque não é isso que ele quer nessa questão, você vai perceber. Ele diz assim agora para a gente poder continuar aqui com o raciocínio, diz assim, essa característica ajuda o carro a fazer a curva de forma mais rápida. Então o carro fica mais próximo do solo, né? Ele tem uma sensação que fica mais pesado, maior do que o seu peso, né? E aí ele consegue fazer a curva com mais facilidade. Considere o carro nessas condições, fazendo uma curva cujo raio, então eu vou colocar aqui raio de 50 metros, sabendo que o coeficiente de atrito dinâmico, já que ele está em movimento, né? Nessa circunstância vale, então nós temos que o coeficiente, o μ, vale 0,8, a velocidade do piloto ao fazer essa curva é de aproximadamente, não vai dar um valor exato, em metros por segundo. Vamos pensar como gente grande, tá certo? Vamos pensar como gente grande. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é algo bem simples. Eu vou dizer que a força de atrito é igual à força centrípeta. Você faz, por que isso, professor? Eu vou mostrar duas situações para você. Primeiro, como se o aluno estivesse vendo esse carro, então vou colocar aqui um carro de corrida, tá certo? E a pessoa estivesse vendo ele da maneira lateral, ou seja, você ia perceber que tem uma força apontando para baixo, que aqui ele chamou de peso, e uma força apontando para cima, que ele chamou de normal. Essa normal seria exatamente a sensação do carro nesse momento, é o chamado de peso aparente. Professor, essa é a visão lateral, não é? Agora vamos imaginar esse carro de corrida, já que ele disse que está numa curva, né? E vamos dizer que isso aqui é o meu carro de corrida. Só que essa visão é uma visão superior. Eu estou como se eu estivesse no helicóptero, olhando de cima para baixo. Veja, aqui eu não posso representar a normal, não posso representar o atrito, por isso que eu coloquei aqui. Mas eu posso representar, não posso colocar a normal e o peso, né? Mas eu posso representar a força de atrito que não deixa o carro derrapar, para ele sair da pista. Essa força de atrito, ela ficou apontando para o centro de uma trajetória curva. Ah, entendi, professor. Foi por isso que o senhor disse que a força de atrito era igual à força centrípeta? É, porque a normal e o peso, tá certo? E aqui você tem a força de atrito apontando para o centro da trajetória. Logo, para esse carro conseguir fazer a curva, a força de atrito tem que ser igual à força centrípeta. E aí você vai fazer, claro, força de atrito é μ vezes a normal. Show de bola, professor. E força centrípeta é mv ao quadrado, que é a velocidade elevada ao quadrado, dividido pelo raio de trajetória. Observe que a pergunta faz quem é a velocidade aproximadamente. Então, o que está dividindo passa para o outro lado multiplicando, quem está multiplicando passa dividindo. Ou seja, minha velocidade ao quadrado vai ser igual a μ vezes a normal,
vezes o raio, que o raio está dividindo, ele vai passar para o outro lado multiplicando, e a massa que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Veja que eu não estou criando forma, eu estou simplesmente adaptando a fórmula da força de atrito e da força centrípeta para uma coisa só. Como ele pediu a velocidade e ela está elevada ao quadrado, eu vou passar para o outro lado em forma de raiz quadrada. Então vai ficar mi normal raio dividido pela massa. Substituindo esses valores, observe que aqui vai ficar uma continha relativamente simples, porque você vai ter 0,8 do coeficiente de atrito. Deixa eu ajeitar esse 8 que ficou feio. 0,8 multiplicado pela normal, que a gente já encontrou que é 6.600. Também multiplicado pelo raio, que a gente viu que é 50. Ah, entendi, professor. Tudo dividido pela massa. E quanto é a massa? 600. Ó, vê que coisa legal eu vou fazer aqui para que você perceba isso aqui. Ó. Corta um zero com zero, corta um zero com zero. Outra coisa legal que eu vou fazer também, tem uma casa decimal, então eu vou cortar o zero daqui. Aí você faz, entendi, professor. Então, como é que ficaria esta minha conta? Vamos lá, sem pressa para a gente não errar. Aqui não ficou 8? 8 vezes 5 dá 40. Multiplicado por... Aqui tem 66, que é dividido por 6, então vai ficar 11. Ah, entendi, professor. Raiz quadrada, se você pegar 40 vezes 11, então vai dar 440. Aí você, para aí, professor. Se fosse 441, seria 21, porque 21 vezes 21 é 441. Como ele quer um valor aproximado, então isso aqui vai ser aproximadamente 21 metros por segundo. Pronto. Simples assim, sem nenhum grau de dificuldade. Você sacou aí? Percebeu direitinho como é que está sendo essa informação? Ah, professor, mas isso vai dar quanto na realidade? 20,97, alguma coisa. Então, 21, aproximadamente. Sua alternativa correta, letra D. Outra questão maravilhosa que eu quero que você tire um print. Qualquer dúvida, mande aí, mas veja que questão linda, perfeita, a cara do Enem, tá certo? Você está jogando aí o seu conhecimento. E aqui eu fiz um desenho, né, só para ilustrar, claro, que estou fazendo rápido, não estou com... Ó, que desenho lindo! Não é concurso de desenho, é interpretação do que a gente está fazendo, tá certo? E essa é a minha preocupação, fazer com que você entenda como chegar no raciocínio da questão, que é o mais importante na prova. Entendido isso? Posso passar adiante? Show de bola? Então vamos lá. Vamos para mais uma questão, questão de número 6. Ah, essa questão é linda! Vocês vão gostar, tenho certeza disso, porque olha só o que é que ele fala para a gente nessa questão. Uma estrutura, então observe que ele já começa mostrando aqui um dado importante, que ele diz que é uma estrutura metálica retangular, tá ok? Aí você faz, entendi, professor, show de bola. Está sendo erguida por 4 cabos de aços, um em cada ponta. Bem, muita gente tem dificuldade na hora da prova porque diz assim, professor, eu não consegui entender direito o que é que ele quis dizer não. Mais uma vez eu vou fazer aqui um desenho e aquilo que eu estou falando para vocês, a ideia não é ficar, nossa, que desenho lindo, mas com certeza o desenho vai lhe ajudar. Você imagine que você tem aqui uma placa, né, como ele disse para a gente de forma retangular, onde eu vou colocar aqui em azul para que você possa entender, ó, vai ter um fio, vai ter um fio, vai ter um fio e vai ter um fio. Cada fio preso em cada extremidade dela e preso em um ponto que vai fazer com que esse corpo ele seja erguido, seja levantado. Ah, estou entendendo, professor. Se eu pegar esse mesmo bloco, ó, acompanhe comigo, preste atenção. Se eu pegar esse mesmo bloco, claro que quero chamar a atenção aqui de vocês para isso, né? Vou tentar aqui colocar o mesmo bloco. Professor, o que é que vai acontecer aqui nessa questão? Agora eu vou colocar em vermelho. Não estava em azul a força de tração? 4 em cada ponto, como ele disse? Eu vou perceber que eu posso decompor essa força de tração e chamar de TY. Cada ponto desse, eu vou fazer a decomposição para que minha força, em vez de ficar inclinada, ela possa ficar vertical e apontando para cima. Deixa eu tentar explicar melhor. Por que eu pensei nisso? Porque na questão ele diz assim pra gente, ó, cada um dos cabos
formam um ângulo de 30 graus. Ah, professor, então quer dizer que cada cabozinho desse vai ter um ângulo de 30 graus? A ideia é que cada um deles tem o mesmo ângulo de 30 graus. Tanto é que ele diz assim, sendo a massa total dessa estrutura, então observe que ele fornece para a gente a massa como sendo uma massa de 400 quilogramas. Se tem uma massa, então automaticamente eu posso pensar, eu posso estruturar que vai existir uma força apontando para baixo, chamada de peso. Verdade. Mas aí ele continua e diz para a gente, ó, ela foi igualmente distribuída, ou seja, cada tração dessa consegue equilibrar de maneira igual o peso do corpo. Beleza. O valor da força de tração em cada um dos 4 cabos de aço é de, ou seja, você vai me dizer quanto equivale a força de tração de cada um desses cabos. Cada uma dessas forças de trações que estão aqui. Estou entendendo, professor. Então quer dizer que eu vou ter a decomposição? A decomposição porque ela está inclinada. E aí você faz assim, eu posso fazer assim, professor? Deixa eu mostrar isso aqui para você. Se eu fizer em um, automaticamente serve para todos, tá certo? Está aqui a minha força inclinada. Em relação ao plano, eu vou dizer que ele tem um ângulo θ. Ele disse no texto que esse ângulo θ era o mesmo para todos, né? E o que nós fizemos foi projetar a componente que está na vertical, que eu chamei de TY. Observe que o TY em relação ao ângulo θ é cateto oposto. Então o meu TY seria igual a T vezes o seno de θ. Pronto, perfeito. Observe que ele deu para a gente quem era o seno de θ, 0,5. Mas ele não deu para a gente quem é a força de tração, é o que ele está querendo saber. E também não deu quem era o TY, mas ele deu uma dica muito importante para chegar no valor do TY. Observe, você tem 1, 2, 3, 4. 4 forças apontando para cima, então você vai colocar assim, ó, 4 TY é igual à força que aponta para baixo, que é o peso. Está só o peso apontando para baixo e 4 forças apontando para cima. Então o meu TY vai ser a massa vezes a aceleração da gravidade, que é o peso, dividido por 4. Exatamente isso. Então você pode dizer que a massa do corpo ele deu como sendo 400, a aceleração da gravidade 10, que ele coloca essa informação para a gente, e tudo dividido por 4. 400 dividido por 10 dá 100, que vezes 10 vai dar 1000. Ou seja, o TY vale 1000 newtons. Muita gente, por pressa, ia achar que essa era a resposta. Mas veja, em nenhum momento ele pediu a força que está decompondo. Ele quer o valor do T. Ele quer que você diga quem é esse T. Aí você faz, espera aí, professor. Então, para descobrir quem é o valor do T, eu já sei que o TY vale 1000. Oba! Vou descobrir quem é o T, que é a pergunta. E o seno, que no caso é de 30 graus, vale 0,5. Observe que o 0,5 que está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então você vai dizer que T é igual a 1000 dividido por 0,5. E aí você lembra, todo número dividido por 0,5 é o dobro. Ou seja, o dobro de 1000 seria 2000 newtons. E aí facilmente você chega na resposta da letra E. Olha que questão linda, maravilhosa. O desenho, se ficou bonito ou feio, não interessa. Na hora da prova, pense e reproduza o que ele disse. Um retângulo, 4 forças formando o mesmo ângulo e que o peso foi distribuído igualmente. Faz a decomposição, porque a gente aprendeu que toda força que aponta para cima é igual à força que aponta para baixo, que é a condição de equilíbrio estático para o corpo, o resultado das forças tem que ser nula. 4 forças para cima igual à força que aponta para baixo, descobrimos quanto é que vale uma delas, e aí automaticamente ele descobriu o valor da força de tração. Gostou? Deixe o seu like aí. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, indique esse canal para um amigo, que a gente vai fazer muito mais até o dia da prova. Vamos lá, vamos adiante, ok? Vamos à questão de número 7 agora. Eita, uma questão aqui ó, que não é complicada, é mais uma questão de você interpretar, de você ler o texto, e que, claro, se você quiser, obviamente, o desenho também vai lhe ajudar, tá certo? Não é nada complicado, porque ele diz assim, ó, em uma festa em sua casa, Luiz, quer dizer, ele criou um personagem aqui, serve os convidados em seu bar particular.
Em determinado momento, ele impulsiona uma caneca cheia de suco para um amigo. Olha que ele utilizou o termo impulsiona, que no vulgar, no dia a dia, seria empurra, joga, arremessa. Só que ele impulsiona, quer dizer, ele vai aplicar uma força contra essa caneca que está apoiada sobre esse barzinho na sua casa, né? Um bar particular dele, ok? Só que ele diz agora o seguinte, ó, fazendo-a deslizar sobre o balcão de maneira horizontal. Então, destaque, isso aqui é fundamental. E ela para, então cuidado com isso, exatamente na frente do convidado. Você diz, espera aí, se ela estava deslizando e parou, é porque tem uma força no sentido contrário ao movimento. A força que se opõe ao movimento fazendo o corpo parar é chamada de força de atrito. Sacou a ideia? Mas ele está em movimento, então é um atrito chamado de atrito cinético, dinâmico, atrito de movimento. Tanto é que ele diz para a gente o seguinte, sabendo que a massa da caneca é, então nós vamos colocar como primeira informação matemática, eu acho que isso aqui é algo importante, a gente tem que saber tirar, né? São os dados. Eu vou colocar a massa da caneca, como ele disse aqui para a gente, de 100 gramas. Beleza, professor. E a massa do líquido, então eu vou colocar ml, de 300 gramas. Show de bola. E os coeficientes de atrito estático e dinâmico são respectivamente. Então, primeiro o estático, que ele disse que era 0,06. Depois o dinâmico, que ele disse que era 0,05. A gente já sacou a ideia que nós vamos trabalhar com o dinâmico, porque ele está se movimentando até parar. Tá certo? Mas ele colocou os dois, que é exatamente para o aluno, né? O que eu vou usar? Então, se ele tivesse em repouso, na iminência do movimento, o estático. Mas como ele disse que estava em movimento até parar, o dinâmico, tá ok? Depois ele disse para a gente o seguinte, qual o valor da força de atrito? Então, quero que você me diga quanto vale o FAT, a força de atrito, eu quero a resposta em newtons, entre o balcão e a caneca, durante o deslizamento. Além da força de atrito, que é o que ele está querendo, atuam as forças peso e normal, quer dizer, não tem nenhuma força externa, ninguém vai empurrar a caneca, ninguém vai puxar, não vai ter força elástica, não vai ter nada. Os coeficientes de atrito são constantes durante todo o percurso. E adote que a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Como eu disse para você, não é obrigatório, mas ó, vamos imaginar uma situação bem simples. Eu vou colocar aqui como se eu tivesse, digamos, uma caneca. E essa caneca, ela foi arremessada, ela foi jogada, digamos que para a direita. Beleza, professor. O que que eu sei? Que existe uma força apontando para baixo, que é a força peso. Existe uma força apontando para cima, que é a normal, a reação ao apoio. Mas que existe a força de atrito, que é contrário ao movimento, porque ele vai tender a parar. Muita gente chega para mim e faz assim, professor, a força de atrito é sempre contrária ao movimento? Não. A gente já aprendeu que força de atrito, quando ela é chamada de motora, que é o exemplo do pneu do carro com tração, a roda que tem tração, ela tem o mesmo sentido do movimento. Os pés de uma pessoa, quando estão empurrando o chão para trás, a força de atrito joga o corpo para frente. Então a força de atrito pode ter o mesmo sentido do movimento. Isso já caiu na prova, mais adiante eu explico melhor isso para você. Mas nesse caso, ela vai ser contrária ao movimento. Você empurrou, ela impulsionou para um lado, a força de atrito vai fazer ela parar. Nesse caso, o cara calculou para que parasse exatamente na frente do seu amigo. Então o Luiz era bom de cálculo, era bom de física. Mas vamos seguir com a ideia da questão, tá certo? Para descobrir quem é essa força de atrito, eu vou ter que fazer aqui dois passos interessantes. Primeiro, eu vou descobrir, e eu vou querer que você me ajude nesse processo, o seguinte, professor, quem seria o peso? A massa da caneca mais a massa do líquido, tudo multiplicado pela aceleração da gravidade. Mas eu não sei se você percebeu, ele deu a massa em gramas. E aí você tem que dividir por 1000 para poder chegar no resultado. Seria 0,1 kg. E aqui no caso seria 0,3 kg dividido por 1000. Ou seja, ficaria 0,1 mais 0,3 vezes 10. Ou seja, 0,4 vezes 10. Esse peso seria um peso de 4 newtons. Entendi, professor. Encontramos o peso da caneca. Se eu encontrei o peso da caneca, e eu sei que a caneca nem sobe nem desce, porque ele disse que estava deslizando na horizontal, então eu posso afirmar que o módulo da normal é igual ao módulo do peso. Por que módulo? Porque eles são iguais em número, mas têm direções e sentidos
contrários. Então, se o peso vale 4 newtons, a normal também vale 4 newtons. Logo, se você pensar comigo, força de atrito é μ vezes a normal. Como a caneca está em movimento, então, coeficiente de atrito dinâmico. E aí você vai dizer que o coeficiente de atrito dinâmico, pelo que ele forneceu para a gente, é 0,05, que vai ser multiplicado pela força normal, que é igual ao peso, e que vale 4. Professor, se fosse 5 vezes 4, daria 20, né? Só que você tem duas casas, então você volta duas casas, ficaria 0,20 newtons. E com isso, a nossa alternativa correta seria a letra D. Uma questão bem legal. Você percebeu que não é o desenho lindo, mas quando você faz o desenho a coisa diz, ah, entendi, agora ficou mais fácil de interpretar. A importância de você entender os vetores, módulo, direção, sentido, se ele está em repouso, se ele está em movimento, o que está acontecendo, é fundamental. Certo? De show de bola, compreendeu? Espero que você tenha acertado aí, né? Para quem não acertou, veja como é a resolução, tire um printzinho e vamos para mais uma questão da nossa lista dessa semana. Ah, essa é uma questão bem legal. Apesar da gente fazer de uma maneira assim mais direta, mas eu vou utilizar a física para mostrar para você como é que pensa, porque nem sempre acontece como a gente pode fazer aqui pela lógica, tá certo? Eu vou preferir fazer pela física, se bem que o aluno pode pensar rapidamente para ganhar tempo na hora da prova. Ele diz assim, um atleta em seu treino de arqueria, ou seja, de arco e flecha, né, faz uma força, então nós vamos dizer que a primeira informação matemática que eu tenho, vamos colocar aqui os dados, é uma força, e essa força é uma força de 500 newtons. Ah, entendi, professor. Para tensionar um arco de 50 centímetros. Então, o X é a deformação com que ele foi tensionado, né? Que é de 50 centímetros, ou se você preferir, 0,5 metros, para deixar tudo na unidade oficial. É importante que você faça isso. Deformando. Professor, se ele deformou é porque a força que foi aplicada é chamada de força elástica? É. E a força elástica obedece, que eu coloquei aqui em destaque, né? A lei de Robert Hooke. Não o incrível Hooke, mas Robert Hooke, que trabalhou com a deformidade dos corpos. Beleza, professor. Só que a questão diz assim, caso ele tensione esse arco, o mesmo arco, perceba, não é um novo arco, é o mesmo arco, somente com a metade dessa deformação, então nós vamos dizer que o meu x' seria 25 centímetros, ou 0,25 metros. A intensidade da nova força, ou seja, quem vai ser a minha força linha em newtons? Essa é a pergunta, tá certo? Muita gente diz assim, professor, se é a metade, então é a metade da força. Tá certo, mas sabe por que isso está certo? Porque de acordo com Robert Hooke, a constante elástica, porque você tem isso aqui, ó, a fórmula da constante elástica, o módulo da força elástica, é igual a Kx. Lembrando que eu estou falando em módulo porque na fórmula original ela é menos. A força elástica é uma força restauradora, ela tende a apontar para o ponto natural do corpo, a tendência do tamanho do corpo. Por isso que foi colocado em módulo para tirar o sinal negativo. Como aqui ele disse que a força aplicada foi uma força de 500 e a constante elástica da deformidade provocada no arco, né, quando ele aplicou 0,5, que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, ou seja, 500 dividido por 0,5. A gente aprendeu que todo número dividido por 0,5 é o dobro, então o dobro de 500 proporciona uma constante elástica, um K, igual a 1000 newtons vezes metro. Por metro, né? Cuidado. Então, quando você faz isso aqui, o x passa dividindo, é a força dividido pela deformação. Então, é newton por metros. Entendido, professor? Como se trata do mesmo arco, observe que ele disse isso, então, automaticamente, é a mesma constante elástica. Essa constante elástica que vale 1000 newtons por metro. Quando você vai descobrir quem é a nova força, então a força elástica linha vai ser igual a Kx, lembrando que a gente está colocando isso em módulo. Então a minha força em módulo linha, ou seja, novo valor, vai ser o K que vale 1000, vezes 0,25,
Então essa minha força elástica linha vai corresponder a 250 newtons. Veja, como eu disse, muita gente poderia dizer: oxe, professor, se é a metade da deformação, é a metade da força. Pensaria correto. Mas lembre-se que isso só deu certo porque, a respeito da lei de Hooke, o K é constante, ele não muda. Trata-se de um mesmo arco. Se ele tivesse mudado de arco, deformidade diferente, então provocaria valores diferentes. E nesse caso, a nossa alternativa correta, letra B. Essa é aquele tipo de questão que a gente diz assim: quando aparecer na prova, a gente tem certeza que vai acertar? É. Mas cuidado para não cair nessas armadilhas. Fique esperto com a lei de Robert Hooke, ou seja, a lei da força elástica. Lembrando que ela é uma força restauradora, tá ok? Show de bola? Vamos para a questão de número 9. Estamos já chegando no nosso final, né? Ah, essa é uma questão muito inteligente. E tem a famosa pegadinha de prova, né? Essa questão foi colocada exatamente para aqueles alunos poderem refletir mais ou menos como é que vai ser a ação dessa questão. Olha o que é que ele diz, ó. Uma estação de exercícios, para não chamar de academia, tá certo? É uma máquina composta por várias polias. Quer dizer que um aparelho só você pode ter vários modelos de aplicar forças? É, porque vai ter várias polias, tá certo? Olha o que ele diz agora pra gente. E chaves que permitem o utilizador realizar vários tipos de exercícios com a variedade, as variadas cargas em um mesmo aparelho. Ah, entendi, professor. Então o aparelho é o mesmo, mas eu posso mudar a aplicação dele dependendo do número de polias que eu possa colocar. Essa é a ideia. Vamos lá. Suponha que um aparelho desse tipo utiliza certa quantidade de polia. Então veja que ele não diz quantas. E as cargas para que chegar ao peso desejado para o atleta, conforme ilustra na figura. Então você tem aqui um modelo simples, onde você tem uma polia fixa, veja que ela está presa, e uma polia móvel com determinada carga, que aqui está sendo representada por 3 cargas e uma força F, que está sendo a força resultante, tá certo? Considerando a aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, qual é o número mínimo de polias em uma talha exponencial? Quando ele fala talha exponencial, professor, é aquela formulazinha que a gente usa toda vida que a gente tem polias móveis e fixas no mesmo desenho? E aí a talha exponencial descobre o número de polias móveis? Isso, vamos já relembrar qual é a fórmula. Mas para a gente poder fazer isso, olha que coisa linda, que deve ser usada em 3 cargas de 1 kg. Então seria exatamente isso aqui, ó. Você tem a carga 1, a carga 2 e a carga 3. Se ele diz que cada carga tem 1 kg, então observe que minha massa total seria 3 vezes 1 kg. Ou seja, a minha massa total seria igual a 3 kg. É extremamente importante você saber disso, tá certo? Para que o atleta faça uma força resultante, então a minha força resultante, R, que ele chamou aqui só de R, né, vale 480 newtons. Aí você diz: poxa, professor, e agora? Ele não chamou de carga exponencial? Toda vida que chamar em carga exponencial, então tem que passar pela cabeça do candidato, que é uma fórmula super conhecida. O peso, que aqui vai ser representado pela ação das 3 cargas, né, os 3 blocozinho que ele está levantando, que seria o peso total, vai ser igual a força resultante dividido por 2 elevado a n. Essa é a fórmula da calha exponencial. Professor, esse n é o quê? É o número de polias móveis, tá certo? Nesse desenho aqui ele só tem uma. Ele quer descobrir qual é o número de polias para que você consiga ter uma força resultante igual a 420 newtons. Só que para a gente poder fazer isso, você concorda que é possível descobrir quem é o peso? O peso é a massa total multiplicado pela aceleração da gravidade. Como são 3 cargas de 1 kg, então o total vai dar 3, como a gente viu aqui. A gravidade vale 10, então o meu peso é um peso de 30 newtons. Professor, o que é que eu faço agora? Substituo o meu valor. Observe que o peso vale 30, que a força resultante, que ele chamou de R, vale 480, porque ele deu no texto isso para a gente, 2 elevado a n.
Ora, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 2 elevado a n e vou passar para o outro lado multiplicando. E o 30 que está multiplicando eu vou passar para o outro lado dividindo. Então vai ficar assim, ó, 2 elevado a n é igual a 480 dividido por 30. Ó, observe que eu vou poder cortar o zero com o zero, né? E aí a gente vai poder fazer isso aqui de uma maneira muito simples. Ó. 2 elevado a n é igual a 48 dividido por 3, que vai ser exatamente 16. Né? 16 vezes 3, 48. 2 elevado a n, você teria que pegar esse 16 e fatorar. Seria 2 elevado a 4. Logo, n é igual a 4 polias móveis. Ah, entendi, professor. 4 é a minha resposta? Não, não é a sua resposta. Você faz, por que não, professor? Porque no desenho original você tem uma polia fixa. Percebeu? Essa é fixa. Aí, só com uma você não consegue aplicar uma força de 480. O que que ele fez? Ele acrescentou mais 4 polias. Como assim, professor? Ó, deixa eu explicar melhor para você, para que você entenda. Preste atenção. O que foi que eu percebi? Sabendo que o número de polias móveis 4, que a gente descobriu, né? Então o meu n deu igual a 4. 4 polias móveis. Veja, 1, 2, 3, 4. Com mais uma fixa. Ou seja, o total de polias vai dar 5. Porque são 4 polias móveis e apenas uma fixa. Professor, eu poderia ter feito esse desenho para poder descobrir qual é o valor que ele quer? Poderia sim. Quer ver? Ó, perceba, se ele tem que aplicar uma força de 480 e você tem uma força de um lado e uma força do outro, então a força de um lado ia ser dividido. 480, 240 para um, 240 para outro. Então ficou 240 para baixo. Que automaticamente você vai ter 240 dividido por 2, 120. 120 dividido por 2, 60. 60 dividido por 2, 30. Que 30 é o valor da força, peso que está sendo puxando os 3 blocos que nós temos aqui. Pronto. Então, com isso, sua resposta não é o 4. Lembre-se disso. Veja que na questão, ele quer que você diga qual é a carga, o mínimo de polias, não só as móveis. Então, você tem 4 mais uma, o total disso vai dar 5, por isso que a alternativa correta é a letra E, de extremamente fácil. Então, você tem 4 polias móveis, só para a gente poder entender aqui, ó. Então, nós vamos ter 4 mais uma. 4 móveis e uma fixa, dando total de 5 polias. Alternativa correta, letra E, de extremamente fácil. Show de bola? Deu para entender isso? Beleza? Vamos então agora à nossa questão de número 10. Tá certo? Essa questão do número 10 é para aqueles mais saudosistas, né? Por exemplo, é um seriado dos anos 60, né? Finalzinho dos anos 60, que era conhecido como Batman e Robin. Até hoje a gente assiste os Batmans, claro que mudou muito, né, o Batman de antigamente para hoje, mas o contexto não é você ser saudosista, é você interpretar o texto, porque o segredo vai estar no texto. Ah, eu não vou fazer essa questão porque não é da minha época, foi uma questão de 1968. Tem nada a ver com isso. É o texto que ele vai dizer para você que você vai interpretar. Olhe bem o que é que ele fala para a gente nessa questão, para a gente poder desenvolver a resolução desse quesito, certo? Diz assim, na série Batman e Robin, produzidas entre os anos de 1966 e 1968, além da música da abertura, que marcou a época, havia uma cena muito comum, Batman e Robin escalando uma parede com uma corda para conseguirem andar subindo na vertical. Então você tem um prédio e eles iam subindo, né, conversando sobre o crime que ia acontecer. De repente alguém abriu uma janela e conversava com eles, né? E aí eles continuavam naquela musiquinha que estou passando aqui pelo ridículo, mas tudo pelo Enem. Então vamos lá. Escalando uma parede com uma corda e subindo na vertical. Isso aqui tem que deixar bem claro. Eles não usavam apenas os braços puxando a corda, mas caminhavam pela parede, contando também com o atrito estático. Que beleza! Suponha que Batman, escalando uma parede,
nessas condições, em linha reta e com velocidade constante, então ele mantinha sempre a mesma velocidade, pan, ia subindo, né? Com os pezinhos apoiados no chão, fiz com a mão ele ia puxando a corda e os pezinhos lá apoiados no chão. E ele disse que Batman tem uma massa, então nós vamos colocar aqui a massa do Batman, que é de 90 kg. Mas o módulo da força de tração na corda que ele segura seja de, então você tem a força de tração equivalente a 750 newtons. Esteja direcionado para fins significativos, né, só para a gente poder ilustrar, totalmente na vertical. Então a corda vai estar no mesmo sentido do prédio, né, que eles estavam andando, para dizer que eles estavam apoiados e dar essa sensação. Aí ele diz assim: qual o módulo da força de atrito? Então quero que você me diga qual o valor da força de atrito expressa em newtons entre os seus pés e a parede. Considere que a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Então aqui eu quero fazer uma ressalva para vocês extremamente importante. Que ressalva é essa? Que Batman ele está segurando uma corda, é chamada força de tração. Beleza, professor. Então ele está puxando para poder sair do canto. Mas também você vai perceber que contra Batman existe uma força que aponta para baixo, que seria o seu peso. Ótimo. Só que ele também está apoiado no chão. E observe que os pés de Batman, ao empurrar a parede para trás, seu corpo é jogado para frente. Então o que você vai perceber é que nesse caso, a força de atrito ela vai ser considerada uma força motora. Então bem aqui nos pés do Batman, né, vai ter uma força de atrito que vai ter o mesmo sentido do movimento. É graças a esse atrito que ele vai conseguir andar. Então a força de tração e a força de atrito têm o mesmo sentido, que é o contrário do peso. E como ele disse que a situação era uma situação de equilíbrio estático, para que ele conseguisse se movimentar, então nós vamos pensar exatamente nisso. Preste atenção. Olha. A força de atrito mais a força de tração é igual ao peso. Só que preste atenção. Como é que eu faço para descobrir quem é esse peso? Vamos colocar aqui o valor do peso. É a massa multiplicada pela aceleração da gravidade. Como no texto ele diz que a massa do Batman é de 90 e a gravidade é de 10, então nós vamos dizer que esse peso é um peso de 900 newtons. Pronto, matada a charada, como você pôde perceber aqui, agora você vai fazer assim. O que eu quero descobrir é quem é o atrito, né, professor? Mas a força de tração está positiva. Muito bem. Se ela está positiva, ela passa para o outro lado negativo. Então vai ficar força de tração é igual ao peso menos a tração. Como a gente terminou de descobrir que o peso é 900 e ele deu no texto que a força de tração era de 750, então a força de atrito, nesse caso aqui vai ser a diferença entre um e o outro, vai ser 150 newtons. E a nossa alternativa correta, letra C de coisinha pequenininha. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham acertado essa bateria de exercício. Veja que o assunto é extremamente importante a nível de prova. Se você gostou, deixa aí o seu like, né? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Vai fazer a gente se estimular e cada vez mais produzir mais material para vocês. E vamos seguir em frente. Estamos agora faltando mais um material, aguarde que vai ser maravilhoso. Conto com vocês, um abraço bem forte, fiquem com Deus, até a próxima. Aguardo vocês, galera. Valeu, show de bola!